Salmo 23, oração da proteção e do descanso espiritual. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Assim começa o Salmo 23, uma das passagens mais conhecidas e amadas de toda a Escritura Sagrada. Palavras que atravessam os séculos e chegam até nós como bálsamo para a alma. Elas não são apenas um poema bonito ou uma frase de consolo, mas uma declaração de fé, uma proclamação de confiança absoluta em Deus. Quando Davi escreveu este salmo, ele não falava de teorias, mas de experiência. Ele havia sido pastor antes de ser rei. Conhecia a realidade dura do campo, a vulnerabilidade das ovelhas, os perigos dos lobos e a necessidade constante de um guia que cuidasse do rebanho. Por isso, ao chamar Deus de pastor, Davi expressava sua mais profunda certeza. Eu sou uma ovelha, pequena e frágil, mas tenho um pastor que nunca me abandona. Este salmo é como uma carta de amor entre Deus e a alma humana. Ele começa com a imagem do pastor que guia, que sustenta, que protege. E é essa a base de tudo. Reconhecer que não estamos sozinhos. Quantas vezes vivemos como se tudo dependesse de nós, como se precisássemos carregar fardos maiores do que suportamos. Mas quando recitamos estas palavras, o Senhor é o meu pastor, algo muda dentro de nós. A alma descansa, porque não somos nós que precisamos ter todas as respostas. Não somos nós que precisamos controlar todos os caminhos. Existe um pastor que conhece cada trilha, cada vale, cada sombra, cada perigo. Ele nos conduz com segurança, mesmo quando não entendemos a estrada. Pense por um instante na figura do pastor. Ele não é apenas um chefe distante, mas alguém presente, que conhece cada ovelha pelo nome, que caminha à frente delas, que dá a vida se for preciso. Assim é Deus conosco. Ele não olha a nossa vida de longe. Ele se aproxima, nos chama pelo nome, sabe nossas fraquezas e ainda assim nos ama com um amor incondicional. E quando dizemos nada me faltará, não significa que teremos tudo o que desejamos, mas que jamais nos faltará o essencial: a presença, o cuidado e a providência do nosso pastor. O mundo pode tirar bens, pessoas, planos, mas não pode tirar de nós a companhia fiel de Deus. Ao iniciarmos esta oração baseada no Salmo 23, é importante deixar que essas palavras se tornem não apenas recitação, mas verdade dentro de nós. Cada vez que repetimos, o Senhor é o meu pastor, reafirmamos nossa confiança, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Talvez hoje você esteja em meio a dificuldades financeiras, enfermidades, conflitos familiares ou angústias interiores. Talvez se sinta perdido, como uma ovelha sem rumo. Mas a palavra vem para lembrar. Você tem um pastor. Você não está sozinho. Há alguém que guia seus passos, que vela pelo seu sono, que vigia seu caminho. São Francisco de Assis, inspirado pelo mesmo espírito de confiança, viveu como uma verdadeira ovelha dependente do seu pastor. Despojou-se de tudo, entregou-se ao cuidado divino e experimentou a providência de Deus de formas extraordinárias. A cada dia, ele confiava que nada lhe faltaria, porque o Senhor era seu único pastor. Assim, também nós somos chamados a viver essa confiança. Não é fácil. Requer fé, requer abandono, requer a coragem de soltar o controle e permitir que Deus nos conduza. Mas é nesse abandono que encontramos descanso para a alma. Por isso, ao iniciar este salmo em forma de oração, faça deste momento um ato de entrega. Feche os olhos e diga em silêncio: Senhor, eu reconheço que sou frágil, mas Tu és o meu pastor. Eu confio em Ti. Conduz a minha vida. Guia-me pelos Teus caminhos. Mesmo que eu não entenda tudo, sei que nada me faltará, porque tenho a Tua presença. Permita que essas palavras não sejam apenas ditas, mas sentidas. Deixe que elas desçam ao coração como sementes de paz e esperança.
porque quando declaramos que o Senhor é o nosso pastor, não apenas repetimos uma frase antiga, mas proclamamos uma verdade eterna. Estamos guardados pelas mãos de Deus e nelas encontramos toda a proteção e descanso espiritual que precisamos. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa é a continuação do Salmo 23 e um dos versos mais belos das Escrituras. Aqui, o salmista nos apresenta a imagem de descanso e restauração. Ovelhas não se deitam facilmente. Elas só descansam quando se sentem seguras, quando não há perigo, quando o pastor está por perto. Assim também nós. Nossa alma só encontra repouso verdadeiro quando reconhece a presença de Deus. Não é nas riquezas, nas conquistas ou no reconhecimento humano que a alma encontra paz. É no colo do pastor, é nos verdes pastos da sua providência, é nas águas tranquilas do seu espírito. O verde dos pastos simboliza abundância, vida renovada. Deus não nos leva a terrenos áridos, mas ao alimento que nos sustenta. Talvez neste momento você esteja atravessando desertos, sentindo falta de esperança, acreditando que não há saída. Mas a promessa do Salmo é clara: o pastor nos conduz a verdes pastos. Isso significa que o deserto não é destino, é apenas passagem. O verde virá, a abundância chegará, a restauração acontecerá. O Senhor não abandona suas ovelhas famintas, mas as guia até o alimento necessário. E as águas tranquilas, elas falam de paz interior, de serenidade em meio à correria da vida. Diferente das águas agitadas que assustam e ameaçam, as águas tranquilas acalmam, limpam e restauram. Quantos de nós não vivemos como rios turbulentos, cheios de ansiedade, preocupações e pensamentos confusos? Mas quando nos deixamos conduzir por Deus, Ele nos leva a águas de descanso. Ele acalma a tempestade dentro de nós e nos ensina a confiar. Essas águas representam também o Espírito Santo, fonte inesgotável que sacia a sede da alma. Beber dessa fonte é experimentar uma paz que o mundo não pode dar. São Francisco de Assis compreendia isso de maneira tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Para ele, os verdes pastos estavam na simplicidade da vida, no contentamento com pouco, no sorriso de quem nada possuía, mas tudo recebia de Deus. As águas tranquilas estavam na oração silenciosa, na contemplação da criação, no canto suave da natureza que refletia a voz do Criador. Ele descobriu que a verdadeira abundância não está no acúmulo, mas no coração que descansa em Deus. E é esse convite que o Salmo 23 faz a cada um de nós: parar, respirar, confiar e permitir que o Senhor nos conduza ao descanso da alma. Talvez você se sinta cansado, exausto de tanto tentar resolver tudo sozinho. Talvez já tenha procurado paz em tantos lugares e não a encontrou. Hoje, o pastor convida você a deitar-se nos verdes pastos da sua graça. Imagine-se em um campo sereno, rodeado de flores e grama verdejante. O sol aquece suavemente e ao fundo corre um rio de águas calmas. Você se deita e percebe que não há nada a temer, porque o pastor está ali, velando por você. Esse é o cenário que o Salmo descreve: a alma descansando na presença de Deus. E mais do que imagens bonitas, essa promessa é real. Quantas vezes, no meio da tribulação, não sentimos uma paz inexplicável? Quantas vezes, mesmo sem ter tudo o que desejamos, percebemos que não nos falta o essencial? Isso é obra do pastor que cuida de nós. Ele nos alimenta com sua palavra, nos fortalece com sua graça, nos sustenta com seu amor. Ele nos leva a pastos verdes quando nos recorda que somos filhos e que nossa vida tem propósito. Ele nos conduz a águas tranquilas quando silencia a tempestade do medo e nos ensina a confiar.
Por isso, neste momento, faça desta oração a sua entrega. Senhor, leva-me aos teus verdes pastos, onde minha alma encontra descanso. Guia-me às tuas águas tranquilas, onde minha sede é saciada. Eu me deito em ti, confiante de que cuidas de mim, que nada me falte, porque tu és o meu pastor. Deixar-se guiar por Deus é permitir que Ele substitua o cansaço pela força, a ansiedade pela serenidade, a inquietação pela paz. É abrir mão da autossuficiência e experimentar a dependência saudável que gera vida. Porque quando confiamos no pastor, descobrimos que o repouso não é fraqueza, mas fonte de renovação. Assim como uma ovelha descansa quando sabe que está protegida, você pode descansar hoje no coração de Deus. Ele vela por você, Ele guarda seus passos, Ele cuida do seu amanhã. Os verdes pastos e as águas tranquilas são promessas eternas, alimento para a alma, paz para o coração e descanso para a vida inteira. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essas palavras do Salmo 23 revelam algo que todos nós desejamos no mais íntimo: paz. Uma paz que não é apenas ausência de conflitos externos, mas repouso interior, serenidade que vem de Deus e que permanece mesmo em meio às adversidades. É essa paz que refrigera a alma, que restaura o coração cansado, que devolve força ao espírito abatido. Quantas vezes nos sentimos sobrecarregados? O peso das preocupações parece maior do que conseguimos carregar. As exigências do dia a dia, as lutas da vida, os medos do futuro, tudo se acumula como se fosse um fardo esmagador. A alma cansada clama por descanso. É aí que o pastor entra em ação. Ele não apenas nos guia a verdes pastos e águas tranquilas, mas toca diretamente nossa essência, trazendo refrigério, renovação, descanso verdadeiro. É como um sopro suave do Espírito Santo que atravessa as paredes do coração e apaga o fogo da ansiedade. O termo refrigera, usado no Salmo, transmite a ideia de revigorar, restaurar, dar novo fôlego. Assim como a terra seca recebe a chuva e se cobre novamente de vida, também a alma cansada revive quando Deus a toca. E esse toque não vem por acaso. Ele nos guia pelas veredas da justiça, caminhos retos, caminhos que conduzem à vida plena. Não se trata apenas de uma direção moral, mas de uma condução amorosa. Deus nos orienta porque nos ama, porque deseja que trilhemos a estrada que conduz à verdadeira paz. São Francisco de Assis conhecia bem esse descanso da alma. Sua vida não foi fácil, marcada por renúncias, incompreensões e até doenças. No entanto, ele irradiava uma paz serena, fruto da intimidade com Deus. Sua oração constante, sua confiança total na providência divina e sua entrega radical o tornaram testemunha viva de uma alma refrigerada. Ele não precisava de riquezas nem de status para ser feliz. Bastava-lhe a certeza de que estava sendo guiado pelo pastor. Essa mesma experiência está disponível a nós. Talvez hoje você sinta que sua alma está exausta. Talvez tenha buscado paz em distrações passageiras, em conquistas materiais, em pessoas que não puderam corresponder às suas expectativas. Mas a verdadeira paz não se encontra fora, mas dentro, no encontro com Deus. É uma paz que independe das circunstâncias. Você pode estar em meio a batalhas, pode atravessar desertos, pode enfrentar dores profundas. Ainda assim, pode ter uma alma serena, porque a paz de Deus não é frágil como a paz do mundo. Ela é firme, constante, sustentada pela promessa eterna do amor divino. Feche os olhos e imagine-se caminhando em uma estrada suave, iluminada por uma luz dourada. O pastor vai à frente, conduzindo seus passos. Você não precisa se preocupar com o destino, porque ele conhece o caminho. A cada passo, a ansiedade vai embora. A cada respiração, a alma encontra repouso.
A cada oração, o coração se abre e sente novamente alegria. Esse é o refrigério que o Salmo nos promete. Faça agora uma oração. Senhor, refrigera a minha alma. Tira de mim o peso da ansiedade, o cansaço das preocupações, a angústia que me paralisa. Guia-me pelas tuas veredas de justiça. Conduz meus passos de acordo com a tua vontade. Eu quero descansar em ti, confiar em ti, viver em ti. Faz da minha alma um lugar de paz, onde a tua presença seja sempre o meu descanso. Quando deixamos que Deus nos conduza, mesmo as situações mais difíceis ganham novo sentido. A justiça de Deus não é castigo, mas cuidado, não é peso, mas direção. Ele nos leva por caminhos que podem parecer estreitos, mas que nos conduzem à liberdade. Ele nos mostra que a paz verdadeira não está em ter tudo sob controle, mas em confiar no controle dele. E quando a alma encontra essa paz, todo o resto muda. O olhar se torna mais leve, o coração mais generoso, a vida mais serena. Porque quem está em paz consigo mesmo e com Deus pode atravessar as tempestades sem se desesperar. Pode lidar com as perdas sem perder a esperança. Pode enfrentar os vales mais escuros sem deixar que a sombra tome conta da alma. O Salmo 23 nos lembra: a paz não é um lugar distante, é uma realidade que podemos viver hoje se nos deixarmos guiar pelo pastor. Ele refrigera a nossa alma, ele nos restaura, ele nos conduz. E essa paz que ele nos dá não é passageira, é eterna. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essas palavras são talvez as mais conhecidas do Salmo 23 e também as mais poderosas. Elas nos colocam diante da realidade da vida. Todos nós passamos por vales sombrios, não há como evitá-los. São os momentos em que a dor parece insuportável, em que as perdas nos despedaçam, em que o medo paralisa, em que a esperança parece desaparecer. O vale da sombra da morte não é apenas a proximidade do fim da vida, mas todos os instantes em que nos sentimos cercados pela escuridão, quando tudo parece sem saída. Mas é justamente nesse cenário que a fé nos lembra: não estamos sozinhos. Davi sabia o que era caminhar por vales perigosos. Como pastor, ele conduzia suas ovelhas por trilhas estreitas, entre montanhas e penhascos, onde lobos e ladrões podiam atacar a qualquer momento. Mas a ovelha não precisa conhecer o caminho, basta confiar no pastor. Assim também nós, não precisamos entender todos os porquês da vida, não precisamos enxergar além da curva do vale. Precisamos apenas acreditar que o pastor está conosco. E se ele está, não há razão para temer. O medo pode bater à porta, mas não encontrará morada em nosso coração. Note que o Salmo não diz se eu andar pelo vale, mas ainda que eu andasse. Isso mostra que o vale é certo, é inevitável. A vida cristã não é uma promessa de ausência de problemas, mas de presença constante de Deus. A diferença não está em evitar o vale, mas em não atravessá-lo sozinho. E é essa presença que muda tudo. Imagine-se agora caminhando em uma estrada escura, cercada de sombras. O coração bate forte, a mente se agita. Mas de repente, você percebe uma mão firme segurando a sua. Essa mão é a do pastor. Ele não apenas caminha ao seu lado, ele vai à frente, iluminando a estrada com sua presença. E então o salmista continua: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era usada pelo pastor para proteger as ovelhas contra predadores, para afugentar lobos e inimigos. O cajado, com sua ponta curva, era usado para puxar a ovelha quando ela se desviava do caminho, trazendo-a de volta para a segurança. Essas duas imagens nos falam de proteção e correção. Deus nos protege do mal, mas também nos corrige quando tentamos andar sozinhos.
E essa correção, longe de ser castigo, é prova de amor. Assim como um pai que corrige o filho para salvá-lo de um perigo maior, o pastor nos guia com firmeza para que não nos percamos. São Francisco, em seus momentos de maior dor, também experimentou o vale da sombra da morte. Doenças, perseguições, incompreensões, tudo isso fez parte da sua caminhada. Mas ele nunca deixou que o medo fosse maior que a fé. Ele sabia que mesmo nas noites mais escuras, a luz do Cristo jamais se apaga. É essa certeza que precisamos trazer para dentro de nós. O vale pode ser longo, pode ser doloroso, mas não é eterno. Há sempre uma saída, porque o pastor caminha conosco. Talvez você esteja vivendo o seu vale agora. Talvez seja uma enfermidade, uma perda irreparável, um tempo de solidão profunda. Talvez seja a sensação de estar cercado pela sombra, sem forças para continuar. Mas ouça bem, não tema, o pastor está contigo. Ele não promete que não haverá sombra, mas promete que sua presença será luz no meio dela. Ele não garante que não haverá dor, mas assegura que sua mão estará sempre estendida. Essa promessa é suficiente para renovar a coragem. Faça esta oração: Senhor, mesmo que eu esteja em meio ao vale mais escuro, eu confio em Ti. A Tua presença me sustenta, a Tua voz me guia, a Tua mão me protege. Eu não estou sozinho. Tu és o meu pastor e eu sigo contigo. E quando você declara isso, algo muda dentro de você. O medo começa a perder força, a esperança volta a brotar, a confiança cresce. Porque a sombra pode até cercar, mas ela nunca será maior que a luz de Deus. O vale pode até assustar, mas ele sempre termina, e logo adiante há novos pastos, novas águas, novos horizontes. O Salmo 23 nos ensina que a vida é feita de vales e montanhas, mas em ambos os lugares, Deus é presente. Nos pastos verdes, Ele nos alimenta. Nos vales sombrios, Ele nos protege. Em todos os momentos, Ele é pastor. E é essa certeza que transforma nosso caminhar. Não importa onde estivermos, não importa quão escura seja a noite, não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Quando Davi escreveu: "A tua vara e o teu cajado me consolam", ele não falava apenas em metáforas, mas em símbolos muito concretos do cuidado do pastor. O pastor de ovelhas carregava sempre esses dois instrumentos. A vara era curta, firme, usada como defesa contra lobos e ladrões. Era também sinal de autoridade. Já o cajado, longo e curvado na ponta, era usado para guiar e trazer a ovelha de volta quando ela se afastava do caminho. Juntos, esses instrumentos revelam duas dimensões do amor de Deus. Ele nos protege dos inimigos e nos corrige quando nos perdemos. Ambos são sinais de um cuidado que não abandona. Muitas vezes, vemos a correção de Deus como castigo, como se fosse peso ou dureza. Mas, na verdade, é cuidado. Assim como um pai corrige o filho para que não caia em perigo, o pastor usa o cajado para nos resgatar quando nos desviamos. Ele não nos deixa correr em direção ao precipício. Ele não se cala quando nos afastamos do rebanho. Seu cajado nos puxa de volta, mesmo que isso doa em nosso orgulho. Mas é melhor a dor da correção do que o abismo da perdição. É melhor ser puxado de volta do que cair no vazio. A correção do Senhor é amor em ação, é zelo pela nossa vida, é prova de que pertencemos a Ele. Por outro lado, a vara é sinal de defesa. Quantas vezes não percebemos quantos perigos nos cercam? Quantas vezes fomos poupados de males que nem chegamos a conhecer? O pastor luta por nós, mesmo quando não vemos. Sua vara afasta o inimigo, repele o mal, mantém longe as forças que querem nos destruir. Esse cuidado silencioso nos acompanha todos os dias. Talvez você não tenha consciência, mas muitos dos livramentos que recebeu foram obra do pastor, que com sua vara impediu que o mal triunfasse. E aqui está o segredo: tanto a vara quanto o cajado nos consolam.
Porque saber que somos protegidos e corrigidos é motivo de descanso. Significa que não estamos largados ao acaso, não caminhamos sem direção. Temos um pastor que luta por nós e, ao mesmo tempo, nos chama de volta quando erramos. Ele não nos abandona nem mesmo quando somos teimosos. Pelo contrário, ele insiste em nos trazer de volta para perto. São Francisco de Assis viveu essa experiência de correção e consolo. Em sua juventude, buscava glória, riqueza e reconhecimento. Mas Deus, com o cajado da sua graça, o puxou de volta para o caminho da humildade e da simplicidade. Não foi fácil. Houve lágrimas, renúncias, incompreensões. Mas Francisco entendeu que essa correção era, na verdade, prova do amor de Deus. Ele também experimentou a vara da proteção divina, quando desarmado e frágil, enfrentava situações de risco, mas saía ileso porque o Senhor o guardava. Assim, sua vida se tornou testemunho de quem sabia descansar no cuidado do pastor. Talvez hoje você sinta que está distante do rebanho. Talvez tenha se perdido em caminhos que não trazem paz. Mas o pastor não desistiu de você. Ele vem com seu cajado, não para condenar, mas para trazer de volta. Permita-se ser encontrado, permita-se ser guiado novamente. Ou talvez você esteja cercado por medos, inimigos, ameaças que parecem grandes demais. Então confie na vara do pastor. Ele luta por você. Ele não permite que o mal o destrua. Ele é seu defensor fiel. Faça uma oração agora. Senhor, usa a tua vara e o teu cajado em minha vida. Defende-me do mal que eu não consigo enfrentar sozinho. Corrige-me quando eu me desviar. Não me deixes perder a direção. Eu confio em teu cuidado. Sei que não estou sozinho. Consola meu coração com a certeza de que tu és o meu pastor. E quando você reza assim, percebe que a disciplina de Deus não é peso, mas consolo. A proteção dele não é apenas teoria, mas realidade. E essa certeza acalma o coração, porque mesmo nos vales escuros, sabemos que não caminhamos sem guia. Mesmo diante do perigo, sabemos que não estamos indefesos. O pastor está perto, com a vara que protege e o cajado que guia. E isso basta. O Salmo 23 nos lembra que a vida cristã não é ausência de perigos nem de erros, mas presença constante de cuidado. Somos frágeis, mas pertencemos a um pastor que nunca nos abandona. Ele sabe quando lutar por nós e quando nos corrigir. Ele sabe quando usar a vara e quando estender o cajado. E, em ambos os casos, age sempre por amor. Deixe que essa certeza console sua alma. Entregue-se sem medo, porque quem caminha com o pastor, ainda que atravesse as maiores sombras, sempre encontrará proteção e direção. E ao final, perceberá que a vara e o cajado não eram símbolos de dureza, mas instrumentos de cuidado, sinais do amor que nunca falha. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Estas palavras do Salmo 23 nos revelam um mistério profundo. Mesmo em meio às batalhas, Deus nos oferece abundância. Não precisamos esperar que os inimigos desapareçam para experimentar a vitória, porque o próprio Senhor prepara uma mesa diante deles. Essa imagem é extraordinária. Imagine-se em um campo de guerra, cercado de inimigos, e de repente o Rei do Universo arma uma mesa para você, repleta de alimento, paz e segurança. É como se ele dissesse: não temas, eu sou contigo, nada pode roubar a alegria que eu te dou. O mundo tenta nos convencer de que só podemos descansar quando tudo está resolvido, que só podemos ter paz quando os problemas acabam. Mas o Salmo 23 mostra o contrário. Deus nos dá paz em meio à guerra, alegria em meio à dor, abundância em meio à escassez. Ele não espera que os inimigos sejam vencidos para preparar a mesa. Ele a prepara na presença deles, para que vejam que somos guardados por um amor maior do que qualquer ameaça. Essa mesa simboliza muitas coisas.
Ela é alimento para a alma, a palavra de Deus que nos sustenta, a Eucaristia que nos fortalece, a oração que nos consola. Ela é também sinal de comunhão. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, o Senhor se senta conosco, compartilha o pão, renova a esperança. E é ainda sinal de vitória. Mesmo que o inimigo se levante, não tem poder de nos impedir de desfrutar o banquete que Deus nos oferece. O mal não tem a palavra final, porque a última palavra sempre pertence ao pastor. São Francisco de Assis compreendia isso de forma única. Muitas vezes, incompreendido e perseguido, ele não deixava que as dificuldades roubassem sua paz. Encontrava abundância na simplicidade, banquete na pobreza, alegria nas pequenas coisas. Seu cálice transbordava não de riquezas materiais, mas do amor de Deus que o preenchia por inteiro. E assim, mesmo diante das contradições, sua vida se tornava testemunho da mesa que o Senhor prepara para aqueles que confiam em seu cuidado. Talvez hoje você esteja cercado por inimigos. Eles podem não ser pessoas, mas situações. A doença que ameaça sua saúde, a crise que assusta sua família, a ansiedade que rouba seu sono, a solidão que pesa no coração. Mas escute, diante de todos esses inimigos, o Senhor prepara uma mesa para você. Ele não nega a realidade da luta, mas mostra que o seu cuidado é maior. Ele unge a sua cabeça com óleo, sinal de honra, consagração e proteção. Esse óleo não é apenas simbólico, mas espiritual. É a graça que cura, que fortalece, que dá coragem para enfrentar cada dia. E então o salmo continua: o meu cálice transborda. Isso significa que Deus não nos dá apenas o suficiente, mas derrama a abundância. O cálice transbordando é sinal de bênçãos que não cabem, de alegria que não se contém, de paz que ultrapassa o entendimento humano. Essa abundância não significa ausência de dificuldades, mas presença de graça maior do que qualquer adversidade. É como se o Senhor dissesse: mesmo quando o mundo tenta te diminuir, eu te encho de vida. Mesmo quando os inimigos querem te enfraquecer, eu te fortaleço. Mesmo quando tudo parece perdido, eu preparo para ti um banquete de esperança. Faça agora uma oração. Senhor, prepara a tua mesa diante de mim. Mesmo que eu esteja cercado por inimigos, quero experimentar a tua paz. Unges a minha cabeça com o óleo do teu espírito e fazes transbordar o meu cálice com alegria e fé. Eu confio em ti, porque sei que a vitória pertence a ti e nenhuma força pode me afastar da tua presença. Quando você ora assim, começa a enxergar a vida com outros olhos. Os inimigos podem até permanecer, mas já não têm poder de roubar sua esperança. Porque você se assenta à mesa do rei, e é ele quem serve, é ele quem protege, é ele quem honra. E nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus para a sua vida. O Salmo 23 nos mostra que a vida cristã não é ausência de lutas, mas certeza de que mesmo nelas, Deus está presente. Ele é pastor, ele é provedor, ele é rei. E diante dele, todo inimigo perde força. A mesa está posta, o cálice transborda, a vitória já nos foi dada. Unges a minha cabeça com óleo. Essas palavras do Salmo 23 carregam uma força simbólica extraordinária. No Antigo Testamento, a unção com óleo era reservada para momentos solenes. Reis eram ungidos antes de assumir o trono, sacerdotes antes de iniciar o serviço no templo, profetas antes de anunciar a palavra de Deus. A unção representava separação, consagração, capacitação e proteção. Quando o salmista declara que o Senhor unge sua cabeça com óleo, está proclamando que sua vida é marcada pela presença divina, que o pastor não apenas cuida das necessidades básicas, mas também o honra, o consagra, o fortalece para enfrentar cada batalha. O óleo era usado também como remédio.
Nas antigas práticas do Oriente, pastores passavam óleo na cabeça das ovelhas para protegê-las de insetos, feridas e doenças. Esse detalhe é riquíssimo. Deus, o nosso pastor, unge a nossa cabeça com o óleo do Espírito para curar nossas feridas, proteger nossas mentes contra pensamentos de medo, ansiedade e desespero e nos restaurar por completo. Não é apenas um gesto simbólico, mas uma realidade espiritual que nos envolve. Quando somos ungidos pelo Senhor, experimentamos a força que vem do alto, uma força que não se explica, mas que sustenta. São Francisco de Assis, embora não tenha sido ungido com coroas ou títulos terrenos, experimentava diariamente essa unção espiritual. Sua vida era marcada pela simplicidade, mas também por uma dignidade que vinha da presença de Deus. Ele irradiava uma força interior que atraía multidões, não por poder humano, mas porque estava constantemente mergulhado na unção do Espírito. Sua humildade era revestida de glória divina, sua fraqueza era transformada em coragem. Ele se tornara, assim como Davi, uma testemunha viva de que Deus exalta os pequenos e unge os humildes com a grandeza do seu amor. Talvez hoje você precise dessa unção. Talvez sua mente esteja cansada, cheia de preocupações. Talvez pensamentos negativos estejam roubando sua paz. Talvez feridas emocionais estejam abertas há muito tempo. Mas a boa notícia é que o Senhor deseja derramar óleo fresco sobre você. Ele deseja ungir sua cabeça com o óleo da cura, da coragem e da esperança. Esse óleo limpa as mágoas, fecha as feridas, fortalece a fé. É como se o próprio Espírito Santo passasse suavemente sobre você, envolvendo todo o seu ser em consolo e força renovada. Feche os olhos por um momento e imagine o Senhor derramando óleo sobre sua cabeça. Esse óleo escorre suavemente, desce até o coração, alcança cada parte do corpo, levando cura e paz. Sinta esse gesto como sinal de cuidado e amor. Diga em oração: Senhor, unge-me com o teu Espírito. Cura minha mente, fortalece minha alma, enche-me de coragem para continuar. Que a tua unção me sustente em cada dia e me faça viver segundo a tua vontade. A unção também é sinal de vitória. Quando os atletas da antiguidade eram ungidos, significava que estavam preparados para a batalha, prontos para vencer. Assim também nós, quando ungidos pelo Espírito, recebemos força para superar as lutas, coragem para enfrentar os inimigos e determinação para perseverar até o fim. O óleo de Deus não apenas cura, mas prepara. Ele nos reveste de uma armadura espiritual invisível, nos habilita a lutar com fé e a vencer com esperança. O Salmo ainda acrescenta: o meu cálice transborda. Isso mostra que a unção não é medida com avareza, mas derramada em abundância. Deus não unge com gotas, mas com rios. Ele não nos dá apenas o mínimo necessário, mas derrama graça sobre graça, até que nossa vida se torne testemunho da sua generosidade. Essa abundância não significa ausência de problemas, mas certeza de que a presença de Deus é sempre maior do que qualquer adversidade. Por isso, não tema. A unção que vem do Senhor é para você. Ela está disponível agora, enquanto você escuta e reza este salmo. Basta abrir o coração e receber. Assim como ovelhas marcadas pelo óleo recebiam proteção, você também será marcado pelo Espírito e fortalecido para seguir. Faça desta oração sua súplica. Senhor, unge-me novamente. Derrama o óleo fresco do teu Espírito sobre mim. Lava minhas feridas, fortalece minha fé, renova minha esperança. Que a tua unção me acompanhe todos os dias para que eu viva como testemunha do teu amor e da tua graça. E quando essa unção descer sobre você, perceberá que nada pode detê-lo, porque quem é ungido pelo pastor caminha com segurança.
enfrenta batalhas com coragem e vive com o coração cheio da certeza de que é amado, protegido e consagrado pelo Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Com essas palavras, o Salmo 23 chega ao seu ápice. Depois de falar de verdes pastos, águas tranquilas, vales sombrios, vara, cajado e mesa preparada diante dos inimigos, o salmista encerra com uma promessa: bondade e misericórdia nos acompanharão em todos os dias de nossa vida. Não em alguns dias, não apenas nos dias bons, mas em todos. Essa é a certeza que sustenta a fé. Não importa onde estejamos, o amor de Deus nunca deixará de nos acompanhar. Bondade é o amor ativo de Deus, que age em nosso favor, mesmo quando não percebemos. Quantas vezes já fomos guardados sem sequer nos darmos conta? Quantas vezes a providência divina abriu portas, afastou perigos, trouxe oportunidades que não esperávamos? Essa é a bondade que segue cada passo, que cuida de nós em silêncio, que nos envolve como um manto invisível. É a certeza de que o pastor não se cansa de nos amar, não desiste de nos conduzir, não nos abandona em momento algum. E a misericórdia? Essa palavra tem ainda mais profundidade. Ela é o amor de Deus que perdoa, que acolhe, que recomeça. A misericórdia é a paciência infinita do Pai, que nos levanta todas as vezes que caímos, que nos chama de volta todas as vezes que nos afastamos. Enquanto a bondade nos dá o que não merecemos, a misericórdia nos impede de receber o que merecíamos pelas nossas falhas. É a misericórdia que nos cobre de compaixão, que nos abraça quando mais precisamos, que nos lembra que sempre há uma nova chance. Davi, ao escrever essas palavras, não falava de uma teoria distante, mas de uma experiência real. Ele sabia o que era cair, errar, pecar, mas também sabia o que era ser levantado pela mão da misericórdia de Deus. E essa experiência o levou a concluir: não há nada mais seguro do que viver sob o olhar do pastor. Ele compreendeu que, independentemente das circunstâncias, a bondade e a misericórdia de Deus estariam sempre presentes. São Francisco de Assis viveu essa promessa em sua vida. Apesar das provações, das doenças e das perseguições, nunca deixou de experimentar a bondade e a misericórdia divinas. Sua vida inteira foi marcada por confiança absoluta na providência. Quando nada tinha, a bondade de Deus supria. Quando era rejeitado, a misericórdia de Deus o fortalecia. E no fim de seus dias, Francisco pôde cantar com alegria: habitarei na casa do Senhor. Ele não temia a morte, porque sabia que ela não era fim, mas passagem para a vida eterna. Essa mesma promessa é para você hoje. Talvez você esteja vivendo um tempo de lutas, mas pode ter certeza, a bondade e a misericórdia de Deus estão lhe acompanhando agora mesmo. Talvez você se sinta indigno, mas saiba, a misericórdia o alcança e lhe dá a chance de recomeçar. Talvez esteja cansado, mas lembre-se, a bondade de Deus está abrindo caminhos que você ainda não vê. Faça desta promessa sua oração. Senhor, eu creio que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não importa o que eu viva, não importa por onde eu passe, sei que o teu amor não me deixará. Quero habitar na tua casa, quero viver em tua presença hoje e por toda a eternidade. Habitar na casa do Senhor não significa apenas o céu futuro, mas já aqui e agora. É viver cada dia consciente da presença de Deus, transformar o coração em templo, fazer da vida uma morada para o Espírito e, ao mesmo tempo, é promessa de eternidade. Um dia estaremos face a face com o pastor que nos guiou e então a jornada estará completa. O Salmo 23 termina com esperança, mas também com certeza. Não é uma possibilidade vaga, é uma promessa firme. Bondade e misericórdia nos seguirão.
Não caminhamos sozinhos, não somos esquecidos, não estamos desamparados. Somos acompanhados todos os dias, até o fim dos nossos dias, e depois deles, viveremos para sempre na presença do nosso Senhor.